vamos aprender sobre King's Kids e sobre o acampamento de transformação. King's Kids é um movimento ligado a Jocum, Jovens com uma Missão, e formado por cristãos de diferentes denominações, de várias faixas etárias, de várias gerações. Nosso lema é Gerações Vivendo o Reino Juntas. E temos o propósito de levar crianças, adolescentes e famílias a um conhecimento provado de Deus, trazendo alegria ao seu coração e fazendo ele conhecido em todas as esferas da sociedade. King's Kids é guiado por 8 princípios, e a gente vai aprender um por um aqui. São 8 princípios e valores de King's Kids Internacional. O primeiro princípio é conhecer a Deus intimamente e trazer alegria ao coração dele. A base de tudo é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus. E isso é tanto para o staff, você que vai trabalhar numa campanha de King's Kids ou no acampamento, quanto para o participante e para as famílias. Que todos possam experimentar um conhecimento provado de Deus, um conhecimento real, de primeira mão. Nós queremos conhecer a Deus de forma íntima. E todos nós que trabalhamos, em alguma campanha de King's Kids, algum acampamento, nós temos a oportunidade de, enquanto estamos servindo as crianças e as famílias, também podemos conhecer mais do coração de Deus. A gente foi criado para isso, é nosso primeiro valor. Então, tempo devocional, tempo a sós com o Senhor, um ambiente de busca, uma comunidade que incentiva a intimidade, o amor, a paixão pelo Senhor, o temor do Senhor, é o que nós procuramos cultivar. Nosso segundo princípio é treinamento e discipulado no contexto da vida diária. Nós queremos formar discípulos de Jesus. Nós queremos ser discípulos e formar discípulos de Jesus. E a gente entende que isso acontece no meio dos relacionamentos. Relacionamentos próximos de mentoria, de ajuda mútua, e compartilhando a vida pessoal, o dia a dia, os dilemas, a vida em comunidade, situações do quarto, no refeitório, enfim. A gente entende que o nosso caráter é forjado no dia a dia. Enquanto estamos trabalhando junto com outras pessoas de diferentes nacionalidades, de outras regiões do Brasil, diferentes culturas e diferentes gerações, tudo isso enriquece, tudo isso é bênção e leva a gente a se tornar discípulo de Jesus no dia a dia, ali, no convívio. Então, esse discipulado no contexto da vida diária é o nosso objetivo. O terceiro princípio é nós acreditamos no destino e na capacidade espiritual das crianças, pré-adolescentes e adolescentes. A visão que Deus tem das crianças e dos adolescentes é muitas vezes diferente da nossa. Eles não são a igreja do amanhã, do futuro, são a igreja de hoje. Eles têm um papel importante hoje. Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, deixa elas chegarem até mim, Eu tenho algo para elas, eu tenho algo a oferecer para essas crianças e é delas o reino dos céus. Então a gente acredita realmente na capacidade espiritual da criança. A minha filha, quando ela tinha 9 anos, e nós fomos participar do primeiro acampamento de transformação na Colômbia, o casal que lidera King's Kids lá na Colômbia, o Kiki e a Maf não podia engravidar, ela não tinha condições de engravidar pelos médicos. E um dia na mesa ela estava compartilhando isso, e a Aninha virou para a minha esposa e falou, mamãe, que triste, a tia Maf não pode ter bebê, e ela gosta tanto de trabalhar com crianças. Aí a minha esposa falou, ora por ela então, Aninha. Aí a Aninha foi lá, colocou a mão na barriga da Maf e orou. Fez uma oração simples de criança, pedindo para Jesus abençoar e curar ela para que ela pudesse ter filhos. Resultado disso. Hoje, a Maf ela tem 2 meninas e tem 2 gêmeos, tem 4 filhos, Uma mulher que não podia ter filhos, pela oração que Deus ouviu ali de uma criança de 9 anos. Então, nós cremos na capacidade espiritual das crianças. Nós queremos proporcionar para elas essa oportunidade de ouvir a voz de Deus, de interceder, de aprender a palavra, de poder falar de Jesus para as pessoas. Então, nós acreditamos nessa capacidade espiritual que Deus colocou na criança, como colocou em todas as gerações. O quarto princípio é a importância da família. A gente reconhece o papel estratégico da família, Ela é muito importante, É a unidade básica ali, E a gente entende que Deus tem um propósito para a família, a gente quer a família junto conosco, Nós somos parceiros da família nesse discipulado da criança e do adolescente. O quinto princípio é unindo gerações, A gente valoriza essa união de gerações, esse cultivo de parcerias multigeracionais,
entendendo que cada geração tem um papel importante no reino, né? Por isso que é gerações vivendo o reino juntas. A gente tem aquela ideia da flecha, né? A pontinha da flecha é os jovens, porque é forte. Aí tem o meio da flecha, aquela haste do meio são os adultos, que têm estabilidade. E aqui atrás, aquela peninha que dá orientação para a flecha é os anciãos. Então nós temos a força dos jovens, da criança, dos jovens, temos a estabilidade dos pais, dos adultos, e temos aqui a sabedoria, a orientação dos anciãos. Conectando essas 3 gerações, a gente consegue atingir o alvo que Deus tem para a gente. Então, um valor forte nosso é unir gerações. O 6º princípio é comunidades que nutrem. Cada ajuntamento nosso, cada campanha que se forma, cada acampamento, cada escola de King's Kids é uma comunidade que se forma ali no Espírito Santo, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é uma comunidade que nutre cada um de nós. Nós somos nutridos no nosso relacionamento com Deus, uns com os outros, na nossa unidade, e no nosso relacionamento com as pessoas de fora, né, com o perdido que não conhece a Cristo ainda. Então, o acampamento se torna uma comunidade espiritual, uma unção de Deus vem sobre nós, a gente se torna uma família, uma comunidade. E ali o Senhor aviva os nossos corações, ali tem revelações, tem experiências. Quem já participou sabe do que eu estou falando. Essa comunidade espiritual que se forma é muito poderosa, né? E a gente sai dali impactado e transformado, como diz o nome do acampamento. O 7º princípio é a liderança em equipe. Nós acreditamos, né, em toda a Jocum e King's Kids também, que a melhor liderança é a liderança que funciona em equipe. É um modelo de Deus, né? Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles estão sempre trabalhando juntos, desde a criação do mundo até o plano de salvação, os 3 estão ali trabalhando em equipe. E esse é o melhor modelo de liderança porque tem diversidade, tem reciprocidade, submissão mútua, é maravilhoso. Então esse é o modelo que a gente trabalha e uma liderança que serve também. E por último, nosso 8º princípio é alcançar. Né? O Ministério de King's Kids tem o compromisso de tornar Jesus conhecido para cada pessoa, estender o seu reino em todos os lugares e em todas as esferas de influência. Então esses são os nossos 8 princípios de King's Kids e nós vivemos e aplicamos eles também no acampamento de transformação. Falando do acampamento de transformação, né, aonde surgiu esse acampamento, essa estratégia? O acampamento surgiu em Porto Rico, na Jocum Porto Rico. O pessoal de King's Kids de lá criou essa estratégia, sendo parte do movimento da Janela 414, para discipular a geração 414. Já falamos sobre isso em outro vídeo da Janela 414. Então, King's Kids Porto Rico criou o acampamento e criou um currículo de mais de 300 páginas, onde trabalha as esferas da sociedade para essas crianças, um currículo para cada faixa etária, de 4 a 14 anos. Eles levaram esse acampamento para Colômbia. O pessoal de King's Kids Colômbia começou a realizar lá, né, na Colômbia, em Cartagena, em King's Kids Cartagena, e nós fomos para lá, eu e minha esposa, com nossos filhos, participamos do acampamento, aprendemos e fomos treinados, fizemos parte da organização lá do acampamento em Cartagena e eles nos ensinaram, né, o casal, o Kiki e a Marfi, que são os líderes de King's Kids lá. E trouxemos para o Brasil e realizamos o primeiro lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O que é o acampamento de transformação? Ele tem o objetivo de alcançar essa geração, 414, e com o fim de aprofundar o relacionamento deles com Deus. Primeira coisa, levar eles a ter mais intimidade com o Senhor. Formar uma visão de mundo bíblica, formar neles uma mentalidade bíblica, né, com foco nas esferas da sociedade, que eles possam enxergar o que a Bíblia ensina sobre cada área da vida, cada área da sociedade, e ajudar eles a começar a despertar o potencial que eles têm para serem transformadores, agentes de mudança da sociedade. Então esse é o propósito do acampamento Transformação. Já falamos sobre a geração 414, o ataque que essa geração tem sofrido, a nova geração, e nós precisamos proteger, né, ser guardiões dessa geração e protegê-los. E o acampamento vem como resposta para isso, né, conectando pais, mães, líderes, né, com as crianças e adolescentes, para a gente poder fortalecer eles, né, no entendimento das esferas da sociedade. Então, o que nós
trabalhamos nesse acampamento? Nós temos aulas, assim como toda a campanha de King's Kids, e todo acampamento, Acampa-Palavra, nós temos princípios básicos, né? A gente trabalha devocional, intercessão, coração limpo, motivos do coração, temor do Senhor, todos esses princípios básicos que são trabalhados numa campanha. Mas também nós temos o diferencial. Qual é o diferencial do acampamento? São as aulas com foco nas esferas da sociedade. Cada dia nós ensinamos um tema, né? Família, governo, economia, arte, educação, comunicação e ciências, e igreja. Então, cada dia a gente ensina uma área. O que a Bíblia fala sobre aquela área? Que atributo de Deus que aquela área revela? E aí falamos bastante ali, né, sobre aquela esfera. Sempre convidamos cristãos que já atuam naquela área. Então, um cientista vai falar de ciências, uma professora vai dar aula de educação, um político, alguém ligado à área de governo, vai falar sobre governo. Um homem de negócios, né, um empresário, vai falar sobre economia, e assim por diante. Então, chamamos cristãos que já atuam naquela área para poder pegar o currículo e ensinar para as crianças o que a Bíblia ensina sobre aquela área, e ele mesmo também dá testemunhos. Junto com as aulas, nós temos os projetos. Cada aula também tem um projeto ou uma oficina. Então, a aula de governo tem um projeto de governo. As crianças vão experimentar o que são os tipos de governo. A aula de economia, a gente tem as fábricas, onde as crianças vão ter que criar produtos com os princípios que aprenderam em aula. Vai ter o projeto de economia. No projeto de ciências, eles vão ter algumas experiências que eles vão poder experimentar ou dar um passeio na natureza para observar e ver a criação. Na aula de família, eles vão preparar uma noite de família e eles vão ver o que é ter uma noite especial de família, né? E assim por diante. Cada área tem um projeto correspondente, que ele serve para a criança experimentar aquela área da sociedade e também já desperta na criança uma vocação. Se ela já começar a identificar uma vocação, um propósito. Então, na aula de comunicação, por exemplo, eles vão ter oficinas de comunicação, eles vão fotografar, eles vão criar música, eles vão fazer um pequeno filme, né, um curta-metragem, um podcast, e já vão começar a exercitar os dons deles de comunicadores, para despertar neles futuros comunicadores que vão usar a comunicação para manifestar a palavra de Deus, né, o reino de Deus. E assim por diante. Então, o propósito dos projetos além de fixar o conteúdo, também despertar, né, um chamado, uma vocação no coraçãozinho ali da criança e do adolescente. Também temos algumas ministrações, né? A gente faz algumas ministrações ligadas a essas áreas. Então, no dia de família, por exemplo, a gente faz a noite da paternidade de Deus, para eles conhecerem o coração paterno, e a criança tem uma experiência com a paternidade de Deus, com o amor de Deus. No dia de governo, a gente faz a noite do trono. A gente faz uma dinâmica com eles, a gente monta um trono e fica uma frase lá: quem governa o trono do seu coração? E a gente leva as crianças a ter um momento de reflexão, e aquelas que porventura ainda não tomaram decisão por Cristo, têm a oportunidade de fazer uma escolha, de convidar Jesus para sentar no trono do seu coração. Na noite de talentos também, eles têm a oportunidade de apresentar tudo que eles desenvolveram na comunicação, no dia de artes, né, e vão apresentar na noite de talentos. Então, essas ministrações são conectadas a algumas áreas para poder atingir mais forte o coração e o espírito da criança. Temos também saídas, né? A gente tem geralmente saídas de dois tipos. Tem a saída evangelística, onde a gente vai para um espaço público na cidade e ali a gente apresenta as coreografias que as crianças ensaiaram, ou então a gente faz um momento de adoração público, né, junto com as crianças, adolescentes, com as famílias, os staffs. A gente faz um momento ali de adoração, de intercessão no espaço público, né? Já fizemos isso lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, já fizemos isso na Avenida Paulista, já fizemos lá em Curitiba, né, no centro de Curitiba, já fizemos isso aqui em Floripa, também na Praça 15. Então a gente vai nesses lugares estratégicos onde o Senhor nos guia, e ali a gente vai praticar então aquilo que a gente aprende, né, no Salmo, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor que afugenta o inimigo. Então a gente vai junto com as crianças fazer um tempo de adoração, de intercessão. E é isso, né? Esse ano a gente está celebrando 10 anos do acampamento, né? E é muito especial ter você conosco e participando, né? Apoiando essa nova geração. Somos gerações vivendo o reino juntos.